Já começou aqui, eu acho. Eu só estou dando tempo para pensar um pouquinho, eu acho que... Já está aparecendo, ao vivo. Pode falar, hoje. Que aí as pessoas vão começar a ver que a gente entrou. Olá, gente! Muito boa noite. Estamos ao vivo, então. Eu quero, antes da gente começar aqui eu quero falar com o Rick, eu quero dizer que esta é uma transmissão da campanha Homeschooling é Legal, e a gente está, como é um assunto muito importante, as pessoas estão agora ali ansiosas por saber mais sobre o que está acontecendo depois da votação lá no STF, do julgamento, né? E principalmente agora que a gente tem um novo governo entrando ano que vem, um Congresso completamente diferente, muitas coisas acontecendo. Eu quero dizer, então a gente decidiu que chamar o Rick para conversar com a gente. Então, antes da gente começar, eu quero apresentar, né, as pessoas que estão participando. Está aqui a Lissandra Lopes, que é do Instituto Angélico. Ela, uma mãe homeschooler também, está iniciando agora. E trabalha com educação clássica aí já há alguns anos. E está ajudando demais a gente no homeschool. Está também aqui a Giovânia Porto, que é uma mãe homeschooler lá do Espírito Santo. Tá? Ela tem ajudado a gente muito na Coop Brasil, em vários aspectos também, e outras famílias. As famílias homeschoolers lá no Espírito Santo são muito unidas, realmente é uma comunidade muito, muito bacana. Eu tive a oportunidade de estar lá esse mês que passou, e gostei demais, fui muito bem recebido. Quero agradecer a todos que me receberam lá, realmente foram todos muito gentis comigo. E eu quero agora, então, dar boa noite para o Rick Dias. Quem não sabe, o Rick Dias é presidente da ANED. A ANED é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. O Rick Dias tem trabalhado já aí há pouco mais de 8 anos, ele vai depois poder dizer se as datas estão certas, pouco mais de 8 anos aí, nessa batalha para falar sobre homeschool, espalhar a mensagem da educação domiciliar no Brasil, e principalmente por uma boa regulamentação, fazendo um trabalho muito importante, não só nesse julgamento do STF, quanto também lá no Congresso, junto com os nossos congressistas, deputados, senadores, e é um trabalho realmente muitíssimo importante. Então, eu quero aqui, em nome de toda a comunidade homeschooler, já começar agradecendo o Rick Dias por esse trabalho, agradecendo o Rick Dias pela presença dele aqui, e te dar boa noite, Rick. Boa noite. Boa noite, Wesley. Boa noite, Giovânia. Boa noite, Lissandra. Boa noite a você, família educadora, que está nos assistindo, nos ouvindo. E essa live, eu estou com uma grande expectativa da gente poder conversar algumas coisas. Vocês devem estar percebendo que existe um hiato aí, desde a decisão do STF, mas nós estamos trabalhando, né? Talvez um pouco mais silenciosos em relação a postagens, eu vou até explicar o porquê desse nosso silêncio, mas eu espero que após essa live vocês estejam um pouco mais tranquilos e um pouco mais conscientes do que está acontecendo hoje e quais são as nossas perspectivas. Muito bom. Eu quero, então, dar a oportunidade também para vocês darem boa noite, meninas. Lissandra, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Gente, eu estou muito feliz. Eu acho que a campanha Homeschool, a gente já estava querendo receber o Rick aqui para ouvi-lo, entender como é que a gente deve se portar, né, a partir de agora. E eu acho que vai ser maravilhoso. Nós até fizemos uma brincadeira na página do Homeschool e botamos lá um gênio e falamos assim: falem 3 desejos. E aí surgiram coisas assim esquisitas. Por isso que a gente achou bom
você vir aqui e falar, porque as pessoas estão querendo assim, coisas que realmente são inatingíveis. Só um gênio da lâmpada vai poder. Então, eu acho que é você melhor do que ninguém, né, para explicar o que é o mundo real, o que é o ideal, essas coisas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Boa noite, Giovânia. Boa noite a todos, pessoal aí das páginas que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui, né, conversando com o Wesley, com a Alessandra, com o Rick, e falando sobre esse tema que tem causado tanta ansiedade nas famílias. Então, a gente desejou muito esse momento aqui para que o Rick, agora, como ele disse, né, quebrar um pouco o silêncio, né, Rick? E falar para as famílias, aquietar as famílias, acalmar, né? Passar para nós aí quais os direcionamentos que a ANED tem para as famílias homeschoolers, como que as coisas estão caminhando, né? Porque isso é muito importante, que as famílias nas localidades estejam realmente em sintonia com a ANED em todas as ações que forem fazer. Isso é muito importante. Bom, gente, agora eu sei que está todo mundo ansioso para ouvir o Rick falar, nós já vou passar a palavra para o Rick, ele vai falar bastante. Eu quero só dizer, né, agradecer, porque a gente, neste momento, está fazendo pela primeira vez uma transmissão simultânea em várias páginas. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui, primeiramente, a ANED, né, que cedeu esse espaço tão importante para a gente. Lá na página da ANED, neste momento, estamos com essa transmissão lá. Também na página da consultoria linguística da professora Lourdes Corsi, da COP Brasil, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, estamos lá no YouTube também da COP Brasil. Dicas Homeschooling, que é a página da Glaucia Mizuki. Family Has Tools, página da Raquel Hesswell. O homeschooling é legal, é claro, evidentemente, esta é um esforço aqui da campanha do homeschooling é legal. E o Instituto Angélico e o Sim Eduque, da Renata Santos e a Gaba Costa. Acho que eu falei todo mundo, né? Bom, isso aí. Rick, por favor, então, vamos começar o seguinte. Tem várias coisas para a gente explorar, então, mas vamos começar, acho que pela regulamentação, né? Isso é algo que as famílias estão assim, muito ansiosas, especialmente depois do julgamento do STF, do resultado lá. Acho que a primeira coisa que a gente deve dizer é que o acórdão, né, ou seja, o resultado oficial do STF ainda não saiu, a gente não sabe de fato o que vai estar escrito lá, e também, enquanto não sai o acórdão, estamos ainda debaixo dos efeitos do sobrestamento, né? E também eu quero que você fale sobre a regulamentação que tem lá, o projeto de lei que tem lá no Congresso, o que vai ser votado, o que está lá, o que não está, porque muita coisa foi falada, mas as pessoas não sabem os detalhes, né? Isso aí. Bom, vamos lá, então. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da situação que estamos vivendo hoje, pós-julgamento, né? Eu reitero o que eu já disse, na nossa página, inclusive, que foi uma vitória, considerando todas as circunstâncias, a educação domiciliar não ser declarada inconstitucional. É engraçado que o nosso STF, ele tem uma fama de ativista, né? E quando justamente a gente precisava que ele fosse ativista, ele resolveu devolver a bola para o legislador, para o poder legislativo. Ok, vamos lá. E nesse momento, essa é uma questão, inclusive, eu não sou do direito, mas eu estou cercado de excelentes advogados, né? Para mim, a maior autoridade em educação, em direito à educação no Brasil, se chama Alexandre Magno, né? Eu enchi a paciência dele com essa questão do acórdão e do sobrestamento, e, de fato, ele ainda está valendo, e juízes, desembargadores e promotores de justiça que estão seguindo com os processos ou retomando os processos, eles estão descumprindo, né, a lei, porque o fato é que, enquanto não houver aquilo que se chama de trânsito em julgado, que é um termo jurídico que diz o seguinte, enquanto não acabar todo o processo, aí as pessoas perguntam assim, peraí, mas não acaba com o julgamento?
Não. É preciso ser publicado. O acórdão, essa palavra parece acordeon, parece plural de acordo, mas não é nada disso. Acórdão é um outro termo jurídico que diz respeito à publicação, né? E a gente precisa esperar a publicação, porque podem e deverão existir nessa publicação alguns detalhes, algumas questões, tá? E quando sair essa publicação, a partir daí, o sobrestamento pode não estar valendo mais. Em termos, né? Como diz a galera mais jovem, só que não. Por que só que não? Porque assim que sair a decisão, nós temos um prazo curto para entrar com um recurso chamado embargos, ou recursos chamados embargos de declaração. O que são esses embargos de declaração? São pedidos de esclarecimento ao tribunal por alguns pontos que nós possamos achar que estão obscuros no processo. E quem presenciou o julgamento já não tem dúvidas de que os votos foram muito confusos e, com certeza, existem pontos naquele acórdão que precisarão ser esclarecidos. E até que se julgue esses embargos de declaração, para vocês terem uma ideia, tem julgamentos aí que entraram com recurso de embargo de declaração e tem 2 anos lá para julgar. Então, até que se julgue esses embargos de declaração, o sobrestamento ainda valerá, tá? A não ser, claro, que alguém publique alguma coisa, o que a gente não acredita muito, até porque não se tocou na questão do sobrestamento lá no Supremo Tribunal Federal, no julgamento. Então, o que tem acontecido hoje? Muitos promotores têm retomado os processos, né, como se fossem aves de rapina, a caça das famílias, né? Grande parte do nosso trabalho pós-julgamento é atender famílias em todo o Brasil, especialmente na região sul e na região sudeste, mas mais na região sul, onde os promotores pareciam estar apenas esperando o julgamento acabar para retomar os processos. Estão cometendo 2 erros, 2 equívocos. O primeiro é de ordem técnica, né, que é passar por cima do sobrestamento. O sobrestamento ainda vale, tá? E o segundo é um erro de bom senso, porque obrigar uma família a matricular um filho na escola em novembro, ele não está pensando na criança, né? De jeito nenhum. Então, supondo que esse juiz, que esse promotor, ele quisesse punir os pais, ou tivesse com essa sede de vingança, porque alguns ficaram bem raivosos, alguns promotores tiveram que engolir o sobrestamento, e agora estão retomando os processos. Então, supondo que eles não estejam pensando nos pais, estejam querendo punir os pais, eles não estão pensando no bem maior da criança, que é para que serve colocar uma criança na escola em novembro. Então, estamos atendendo muitas famílias, tá? Que estão... Cada situação é uma situação, a gente tem uma orientação mais genérica, o nosso núcleo jurídico, que hoje está sendo coordenado pela doutora Lísia, que está trabalhando ao lado do doutor Alexandre. Naquele último post que nós colocamos na página da ANED, ela rolou uma série de advogados, mas cada caso é um caso específico, tem sempre uma situação envolvendo a família, e a gente precisa entender. Emocionalmente é muito complicado também, mas estamos trabalhando também para que a gente consiga dar um basta nessa situação, né? E existem aí situações que são muito favoráveis hoje. Então, eu já vou passar ao outro ponto, que é justamente falar um pouco dessa regulamentação, tá? Por que a gente não está especificamente agora no Congresso trabalhando pela regulamentação? Porque agora nada está acontecendo de importante em Brasília, a não ser esse momento de transição, que é a transição de um governo para o outro. Então, todas as atenções nos 3 poderes, eu posso dizer assim, estão voltadas para esse momento aí de transição,
está todo mundo muito interessado em saber quem vai compor os ministérios, como é que esse governo vai atuar. Por exemplo, a notícia mais importante hoje, que fervilhou aí em todos os jornais, nos veículos de comunicação diversos, foi a notícia do Sérgio Moro ter aceito ser o novo ministro da Justiça. Então, todas essas coisas, elas desviam esse foco, e agora seria um esforço inútil procurar deputado, procurar senador, para poder compor aí vamos dizer assim, uma força-tarefa para a gente poder votar um projeto de lei. Tá? Então, esse é um ponto importante. O que nós temos como saída agora, nesse momento, para poder aliviar as famílias nessa situação? Seria uma medida provisória, tá? Então, a gente está aí apalavrado com o Jair Bolsonaro, na verdade, ele está apalavrado conosco, no sentido da regulamentação, e é uma possibilidade tentarmos uma medida provisória que tem a duração de 60 dias e pode ser renovada por mais 60. Na verdade, ela é renovada por mais 60. Para existir uma medida provisória, é preciso duas coisas, né? São duas características que a medida provisória tem que ter: urgência e relevância. Relevância ela tem, porque são 7.500 famílias hoje, pelo menos no Brasil, e urgência, sem dúvida nenhuma, por causa dos pontos que nós colocamos aqui, tá? Então, seria tirar as famílias desse sufoco, essas que estão sendo processadas, enfrentando a justiça, enfrentando esses promotores e esses juízes, para que elas fiquem numa situação de conforto aí, pelo menos aí no primeiro semestre de 2019, para que a gente possa, sim, fazer uma composição para aprovar o projeto de lei lá na Câmara, tá? Então, acho que isso tem que ficar, assim, bem claro. Agora, aí as pessoas estão falando várias coisas, porque o texto do projeto de lei, ele está lá, está no site da Câmara, o inteiro teor está lá. Então, a gente precisa explicar novamente para algumas pessoas não entenderam, não compreenderam isso ainda, mas nós vamos explicar novamente, talvez de uma forma que vocês entendam melhor. Olha, a ANED, ela não faz projeto de lei, nunca fez projeto de lei. Antes de você continuar, te interromper. Pois não. Desculpa te interromper. Antes de você começar a falar sobre o projeto de lei, sobre a regulamentação, deixa eu só fazer uma pergunta que está vindo aqui. Algumas pessoas, mais de uma pergunta, como a gente está transmitindo em muito lugar. Fique à vontade. Tem vindo bastante perguntas. Então, assim, uma pergunta que veio aqui sobre o sobrestamento, que é recorrente. O sobrestamento vale também para as novas denúncias, ou seja, que tenham sido feitas depois do julgamento? Eu acho que sim, né? Sim. Sim, ele continua valendo, porque é o seguinte, eu já fiz esse tipo de pergunta ao Alexandre. Se todos os processos que estão tramitando na Justiça, eles ficam suspensos, não faz sentido iniciar um novo processo, né? Então, por exemplo, uma família que foi denunciada e o conselheiro tutelar foi até lá, e aí ele está enviando essa manifestação para o Ministério Público, o sobrestamento vale para esses casos, a gente está orientando os pais nesse sentido também. E uma família que hoje, uma família que tenha sofrido uma denúncia hoje, ou que tenha o seu processo que estava parado, retomado, o que ela deve fazer? Bom, a primeira coisa agora a gente precisa ler a manifestação, né? Normalmente ela entra em contato com a ANED, ou o advogado dela entra em contato com a ANED, para a gente poder ter acesso a essa manifestação, entender direitinho o que está escrito ali, o que está sendo demandado daquela família, e aí para a gente poder atuar. Geralmente o que acontece é o seguinte: matricular a criança em 15 dias ou em 10 dias, né? Isso tem acontecido. Então, nós temos apelado para essa questão do sobrestamento, que eles estão buscando passar por cima, como um rolo compressor, né? Inclusive, nós estamos com uma lista de promotores para denunciar ao Conselho Nacional do Ministério Público e também juiz ao Conselho Nacional de Justiça e até o STF por descumprimento disso. Eles não podem
fazer esse tipo de coisa, tá? E, então, nós orientamos as famílias que nos procuram, né, que o advogado faça uma manifestação, né, claro, anexando o sobrestamento, ele vai fazer aí, às vezes, a necessidade de fazer um agravo interno, enfim, existem alguns termos jurídicos que não valem a pena citar aqui, mas esses advogados, ao procurar a ANED, eles são orientados sobre o que fazer. Há uma orientação genérica e há uma mais específica de acordo com cada caso. Então, a primeira coisa que deve fazer é entrar em contato com a ANED. Isso. Tá. Então, desculpa, Rick, eu te interrompi. Você estava falando sobre o projeto de lei. A ANED não faz projeto de lei. Quem faz os projetos são os senadores e deputados, principalmente, né? Exatamente. Então, as pessoas... o que acontece? A gente recebe aí pelo menos uma centena de opiniões por semana, de sugestões e dicas, e por que vocês não fazem daquele jeito, por que vocês não fazem desse, e por que vocês não atuam assim, vocês deveriam fazer dessa forma, enfim, há uma série de opiniões, nós ouvimos todas, algumas opiniões são boas, né, outras são absurdas do ponto de vista de que não tem como fazer, mas o fato é que a ANED, ela não cria projeto de lei. Teve gente falando assim, olha, por que a ANED criou esse projeto de lei horrível? Não, na verdade, não. Nós não criamos projeto de lei. Quem criam são eles, os deputados e senadores, normalmente são os assessores ou os técnicos na Câmara ou no Senado, que fazem o projeto de lei, e a gente, digamos assim, vai correr atrás desse prejuízo. Por que eu falo isso? Porque são projetos de lei feitos por quem não entende de homeschool. Então, é lógico que não vai ter ali um projeto de lei assim, maravilhoso, tá? E o que nós fazemos? Nós vamos até lá, não é fácil isso, tá? Porque você tem que lidar também com egos, com vaidades, então tem que ir com muito cuidado, né? Dizer assim, olha, eu preciso aqui... precisamos mudar esse texto, porque da forma que está, isso vai prejudicar as famílias. Esse texto que está lá, o texto da Dorinha, não o do Eduardo Bolsonaro, porque o que acontece? Os projetos de lei do Eduardo Bolsonaro, de 2015, e do Alan Rick, de 2018, eles foram apensados. Esse é um termo que significa que eles foram juntados ao processo da Dorinha, ao projeto do Lincoln Portela, cuja relatora é a professora Dorinha, certo? Então, tem esse processo lá. E esse processo, basicamente, ele já melhorou muito do que ele era. Ele tem aí 4 premissas básicas, que a primeira é que é uma opção dos pais, não do Estado, né? Antes estava assim, é facultado aos órgãos de ensino a opção pela educação domiciliar. Nós corrigimos isso, é facultado aos pais. São os pais que decidem se querem ou não fazer educação domiciliar, tá? Porque se você deixar a cargo dos órgãos de ensino, pode ser que a Secretaria de Educação de São Paulo, por exemplo, queira aceite a opção pela educação domiciliar e a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro não aceite, por exemplo, né? Você imagina a confusão que isso poderia causar, tá? Então, é facultado aos pais. A segunda premissa é que nenhum estudante de educação domiciliar seja discriminado por fazer educação domiciliar. Ou seja, ele deve participar e receber todos os benefícios que um estudante das escolas tradicionais, convencionais, recebe, tá? Então, por exemplo, eu não sei se tem família que faz educação domiciliar que recebe Bolsa Família, tá? Pode ser que tenha alguma família que não faça educação domiciliar porque deixaria de receber o Bolsa Família, por exemplo, tá? Então, essa família optante pelo homeschool passaria a receber. Concurso cultural, Olimpíadas de Matemática, por exemplo, e outras coisas que os homeschoolers não participam hoje, eles passariam a participar também. Carteira de estudante, uma série de outras coisas, programas do governo voltados para estudantes, eles também passam a valer para os estudantes de educação domiciliar. Isso aqui é muito importante. A outra coisa, a outra premissa é que
os pais tenham liberdade para fazer educação domiciliar, independente da sua formação acadêmica, independente da sua condição social, tá? Isso é muito importante, porque o que nós estamos buscando é que haja o mínimo de interferência possível do Estado. Agora, interferência nenhuma é devaneio, tá? Não adianta. As pessoas vêm, as pessoas reclamam, tem um monte de gente que liga para nós, fala, olha, eu não apoio o trabalho de vocês, para que lei? Não precisa de lei. Pessoalmente, seria ótimo se não tivesse, né? Mas, se tem uma coisa que nós precisamos perder sobre isso, são as nossas ilusões. E temos muitas. Temos mais ilusões do que pensamos que temos. No mundo todo, essa coisa está ainda meio que sob júdice, mesmo nos países onde há essa liberdade. Quem deu liberdade está querendo tirar. Quem não deu, não está querendo dar. Então, é importante a gente entender isso. Mesmo que saia um projeto de lei maravilhoso, que a gente mude aquele texto que está lá, que a gente coloque uma série de outras coisas, não existe lei perfeita. Não existe uma lei que vai sair, que vai agradar todo mundo. Quando sair a lei, muita gente vai ficar feliz, vai ter gente que vai ficar chateada. Isso faz parte do processo. Agora, eu preciso dizer a vocês também que nenhuma lei começa excelente, né? Normalmente, nós vamos galgando, vamos ganhando espaço, vamos aumentando a nossa liberdade. Nós vamos lutar para que seja uma lei muito próxima do ideal, tá? Mas isso, se pensar mesmo num governo favorável à educação domiciliar, não é sensato da nossa parte pensar assim. A quarta premissa seria do estudante participar dos exames nacionais. Então, tem algumas questões aqui que são importantes a gente lembrar. Primeiro, o registro dos pais. Um dia lá escreveram matrícula, aí um monte de família aí ficou chateada, ficou preocupada, ficou falando um monte de coisa, né? As redes sociais têm essa coisa ruim também, né? Todo mundo se acha repórter, todo mundo se acha jornalista agora, todo mundo começa a escrever, falar o que pensa e difundir, criar polêmicas desnecessárias, né? Eu vejo algumas polêmicas, algumas eu não entro. Às vezes, quando eu vejo que a coisa está pegando fogo ali, aquilo vai colocar uma caraminhola desnecessária na cabeça da pessoa, a gente acaba entrando. Mas, assim, é preciso dizer, gente, olha só, Rick é o presidente da ANED, mas ele não trabalha sozinho. Eu tenho um conselho sobre mim, nós criamos um conselho para que eu não tomasse decisões sozinho, para que eu não corresse o risco de ser arbitrário. Isso é uma proteção para mim e é uma proteção para as famílias educadoras também. Tá? Mesmo que esse conselho não me cobre, eu me reporto a eles e faço questão disso. Outra coisa, nós trabalhamos juntos, a diretoria, o Dirceu Prado, que é o diretor administrativo, o doutor Alexandre Magno, tá? Um sabe o que o outro está fazendo, nós nos comunicamos. Nós também trouxemos para perto algumas lideranças, tá? Se você é uma liderança e você não está perto ainda, você pode saber assim que um dia nós vamos chamar você para perto. Não dá hoje, são muitas pessoas, mas nós temos um grupo de pessoas que têm referência e que são lideranças, né, no Brasil em educação domiciliar, e temos dialogado com essas pessoas, pedindo opinião, pedindo conselho, discutindo questões. Então, não tomamos decisões sozinhas, da minha cabeça, da cabeça do Alexandre, daquilo que a gente acha. E muitas vezes nós ficamos em silêncio sobre o que estamos fazendo, porque as redes sociais, elas são abertas, elas são públicas, né? Tem uma série de coisas que eu, pessoalmente, gostaria de dizer a vocês, mas eu não posso dizer, porque faz parte de uma estratégia de trabalho, né? Quem conhece o mundo político sabe como ele e as nuances todas que são. Não é um jogo justo, né? Isso eu posso dizer a vocês, não é um jogo honrado, né? Muitas vezes nós vamos lá, e sempre com ética, sempre com honestidade. Eu vou tentar fazer aqui uma comparação. É como se nós estivéssemos jogando
xadrez com eles e eles estivessem jogando pôquer conosco, né? Quem já jogou pôquer sabe que quem joga bem pôquer tem que ter habilidade para mentir, para blefar, enquanto que o xadrez, você precisa pensar, não é um jogo que lida exclusivamente com a questão da sorte, mas com a estratégia. Então, muitas vezes a gente vai lá de peito aberto. Não é uma coisa simples esse trabalho, né, que é feito lá, nos 3 poderes. Tá? Isso é um trabalho que já tem sido feito aí há 8 anos, com muita luta, com muita dificuldade. O grau de dificuldade talvez seja maior do que o que vocês podem estar acostumados a pensar. Quem conhece Brasília, quem sabe o que é aquela ilha chamada Brasília, talvez entenda um pouco o que nós estamos falando. Mas o fato é que nós temos buscado uma regulamentação que contemple o maior número de famílias possível. Então, hoje a gente tem pessoas que são super conservadoras e acham que a educação domiciliar é um movimento conservador. Nós temos pessoas libertárias e que acham que a educação domiciliar é libertária. Tá? Temos pessoas que são anarquistas, famílias, elas se dizem anarquistas e creem que a educação domiciliar ela é anarquista mesmo, e não querem escola. Então, assim, a gente busca contemplar todas essas pessoas. Dá para contemplar todo mundo? Não dá, tá? Infelizmente, mas a gente tenta ser o mais inclusivo possível. Agora, imaginar um país onde a gente tivesse liberdade total, né? Como em alguns casos acontece, isso aqui no Brasil hoje é uma ilusão. Ponto. E a questão do governo Bolsonaro? Eu fiquei contente que a gente hoje tem um parlamento mais favorável às causas ligadas à família, uma delas é a educação domiciliar. A ANED é uma instituição apolítica, também a ANED não é uma instituição religiosa. As pessoas perguntam sobre o que nós achamos, sobre as questões de gênero. Isso aí não é uma discussão para nós. A nossa luta é pela autonomia educacional da família. Aí um dia nos perguntaram, tá, e o que é família? Né? Quem é que vocês acham que deve ser família? A ANED não acha nada a esse respeito. Quem a justiça determinar que são os pais ou os responsáveis pela criança, se eles querem fazer educação domiciliar, né? A ANED ela está lutando pela autonomia de todos esses, tá? Porque a família é que deva decidir. Mas, hoje, nós temos aí um governo, pelo menos o governo eleito, que se diz favorável à educação domiciliar. Isso nos deixa contentes, mas não eufóricos. Estamos contentes, mas estamos sóbrios, vamos trabalhar com o mesmo empenho, mas com a mesma moderação, com a mesma sobriedade, buscando o entendimento para que a gente tenha o melhor possível. O texto que está lá não necessariamente pode ser o que vai ser votado, temos que resolver algumas questões ainda, temos que entender como será a composição da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, tá? É muito importante isso, gente. Em fevereiro, muda tudo, e a gente precisa saber quem é que vai integrar a Comissão de Educação. Aí a gente vai precisar fazer umas continhas, vamos precisar saber se o número de deputados que tem lá é favorável à educação domiciliar, tá? Vamos ver o que a gente ainda pode obter de ganho no projeto de lei, tá? A gente tem um projeto de lei no Senado, na contramão, porque não sabemos por que o senador Fernando Bezerra Coelho escreveu aquele projeto de lei e apresentou no dia 6 de dezembro do ano passado, né? Um projeto de lei assim inoportuno, surgiu fora de hora, na contramão, ele não nos procurou, né? Não sabemos o que aconteceu ainda, né? Nós tentamos um contato já com o gabinete, mas depois dessa questão do STF, até deixamos lá um pouco em banho-maria. A deputada professora Dorinha, ela quer que aquele projeto seja retirado. Então, assim, existem uma série de coisas que nós precisamos fazer ali, e é uma coisa assim, às vezes a gente tem que pisar em ovos, né? Não podemos sair brigando com político, às vezes a gente precisa do voto dele lá na frente,
tá? A gente não pode sair. Outro dia eu vi um movimento aí na internet, vamos escrever para o Eduardo Bolsonaro, porque o texto que ele escreveu está horrível. Gente, não escrevam para deputado que escreveu o texto de lei, né, dizendo que está ruim. A gente está lá com eles, a gente sabe. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o Eduardo Bolsonaro. Ele foi o único deputado, tá, que disse para mim, ele falou, Rick, aqui não tem ninguém que sabe, que entende de homeschool, certo? Então, assim, fiquem à vontade para mudar o texto. Só que a relatora do projeto é a deputada professora Dorinha. E a professora Dorinha, o nome já está dizendo, né? Ela é uma pessoa de escola, né? São muitos embates que nós tivemos com ela, negociações. Professora Dorinha, então por que não muda o relator? Tira a professora Dorinha. Não é simples tirar a professora, porque se eu tirar ela, eu vou ter que procurar um político que tenha esse tipo de característica. Por exemplo, se você pega uma pessoa que é muito radical, ou da direita ou da esquerda, ele vai ter muitos votos contrários, né? Então, por exemplo, a professora Dorinha está lá, ninguém é obrigado a gostar da professora Dorinha, mas a professora Dorinha é uma política de direita que é respeitada pela esquerda. Então, está ali uma pessoa que tem a relatoria, né? E que nós achamos que, nesse momento, estrategicamente é importante, tá? Mas tudo isso pode mudar em fevereiro. Então, a gente precisa avaliar, precisa analisar. Outra coisa, algumas vezes na Câmara nós tivemos maioria na Comissão de Educação, mas eles não foram lá votar, né? Esse projeto já foi para a pauta algumas vezes e nós retirávamos de pauta. Por quê? Porque não tinha quórum para votar. Os deputados favoráveis simplesmente não foram à sessão. Então, até isso a gente tem que lidar também. Às vezes a gente tem que ligar para o líder do partido, pedir a ele, olha, por favor, pede aos deputados do seu partido para irem lá votar. Não é uma coisa simples, tá? Assim, existem uma série de detalhes, eu estou contando só alguns aqui para vocês terem uma ideia, uma noção de como é, né? A coisa é bem mais complexa. Então, esse é o ponto. Então, assim, ninguém fique ansioso, tá? A ansiedade não produz nada de bom, e daqui a pouco você vai estar no médico, recebendo uma receitinha de Rivotril para você tomar, né? Eu desejo que isso não aconteça com você, tá? Então, não fique ansioso, não fique preocupado em excesso, tá? Porque nós estamos atentos a essa situação, tá ok? Então, isso é muito importante a gente entender. E uma outra coisa que eu acho que vale super a pena falar, as pessoas estão perguntando, que é sobre projetos de lei nos municípios e nos estados. Bom, aqui cabe uma coisa muito importante também, que é o seguinte: uma lei federal, ela acaba, claro, abarcando tudo, tá? O Brasil é um país diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país confederado, cada estado tem sua autonomia, então, se você mora no Texas, você não precisa dizer absolutamente nada ao governo. Se você mora em Nova York, você precisa ir lá, se inscrever, falar que você vai fazer educação domiciliar, tem uma série de critérios que você precisa cumprir. Então, cada estado tem sua legislação. No Brasil não funciona assim, tá? Mas, quando o STF abriu para dizer que precisava de legislação, e a gente entendendo ali a competência do município e do estado, na educação básica, até onde vai a competência deles, nós entendemos que leis municipais ou estaduais, elas podem ser feitas, tá? E a ANED tem disposição de ajudar naqueles estados ou naquelas cidades onde existe uma possibilidade real de a gente ter um projeto de lei, tá? Então, o que significa isso? Significa o seguinte: não dá para a gente chegar numa Câmara de Vereadores e pegar aquele vereador ali que ninguém conhece, pouca expressão,
mas ele é uma pessoa próxima, é um cara bacana, e vamos pedir para ele fazer um projeto de lei e passar lá. Não faça isso, porque você vai gastar tempo, né, vai consumir um esforço desnecessário, e se um projeto desse perde, a repercussão disso é muito ruim. Tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer uma série de avaliações. Então, primeira coisa é descobrir se tem um deputado estadual ou um vereador que queira encampar o homeschool, que queira levantar essa bandeira. Isso é importante demais. Tá? E tem que ser um deputado que tenha uma posição de destaque na Câmara, não pode ser um deputado radical demais, né? Aquele que tem muitos inimigos, né? A gente tem que ter maioria na Câmara, aí sim, aí nós vamos lá, a gente faz uma audiência pública, tem que ter uma família fazendo lobby, a gente tem que fazer contas no sentido, quantos vereadores tem? Tem 25 vereadores no município. Ótimo, 25, então a gente precisa ter 13 a favor. A gente precisa ver como pensa a Secretaria de Educação daquela cidade ou daquele estado, tá? Então, assim, é impossível? Não. Mas todas essas coisas, elas precisam conspirar a favor, tá? E tem que ter uma família, ou uma ou duas famílias, fazendo esse lobby lá. É muito importante, né? Rick não pode sair de casa para ir fazer lobby em várias cidades do Brasil, até porque a gente faz esse trabalho já em Brasília há alguns anos, tá? Mas nós estamos, inclusive, à disposição de vocês para mandar uma minuta de projeto de lei, né, para eles, para que eles possam lá colocar como projeto, dar todo o apoio, ensinar como é que faz o lobby, o que precisa, a gente dá todo o apoio. Mas não adianta dizer assim, olha, tem um vereador aqui na cidade, ele é um cara muito bacana, e o cara não tem expressão nenhuma. Ou então, a cidade, toda ela, a tendência dela é pela escola. Não faça, tá? Não adianta. A ANED não vai entrar se perceber isso, porque, assim, é um esforço desnecessário. Agora, se tem uma possibilidade real, e a gente avalia que tem, sim, vale a pena. Já tem 5 ou 6 cidades no Brasil, eu não vou dizer o nome para vocês, que estão com um trabalho um pouco mais adiantado, já tem famílias investigando todas essas coisas, tá? Porque existe uma possibilidade real. Então, se existir, sim, isso pode acontecer, tá? Então, assim, eu queria deixar isso aqui bem claro para vocês. Muito bom. Any questions? Certamente. Muitas. Com certeza. Então, vamos lá. Muito bom. Eu vou, então, agora passar a palavra para a Lissandra, fazer perguntas. Lissandra, você tem alguma pergunta? Olha, não sei se você sabe, eu trabalho com leitura dinâmica. E aí a gente está fazendo um trabalho com os pais educadores aqui do Rio. E nós temos o grupo da meu Deus. Educar. Outro nome na cabeça. Educar. Estou com o grupo da Educar Rio e a gente escolheu esse grupo. Então, é um grupo que já está se reunindo. E a gente gostaria realmente de se organizar. Então, vou dar esse exemplo. No caso, o Rio de Janeiro, a gente conseguiu eleger o Márcio Gualberto, que veio aqui na página do Homeschool Legal, ele se comprometeu para ir deputado estadual. A Cristonier também, deputada federal, também se comprometeu, esteve aqui com a gente. Tudo. E agora tem o novo governador. Qual a forma que a gente pode atuar nisso para tentar começar, que eu sei que outros estados estão bem à frente, fazendo várias coisas, mas é o que eu estava falando com o pessoal, a gente tem que fazer de um jeito que não atrapalhe o trabalho de vocês. Então, até legalizar uma associação aqui, ou vocês pretendem ter a ANED nos estados, como que a gente pode fazer assim, de uma forma prática para começar a se mobilizar? Olha, o que nós estamos pensando? E nós estamos fazendo já. Nós estamos chamando para perto as lideranças dos estados. E nas cidades também, cidades, regiões, micro-regiões, tá? Então, assim, a forma de organização a gente deixa a critério das famílias. Tem famílias que querem fazer uma associação, façam, né? Vocês aproveitem e comprem Neosaldina também, Dorflex,
porque a associação dá muita dor de cabeça, mas quem quiser pode fazer, não tem problema nenhum. Nós estamos agora, inclusive, começando a fazer um trabalho para poder eleger delegados regionais, tá? Que vão dar apoio a esses grupos. Tem famílias que querem só ter o grupo de apoio ali, tá? E não querem legalizar nada, não querem ir lá no cartório, não querem formalizar, esse é o termo. Então, a gente deixa a critério escolher. Famílias que até já perguntaram, e vocês topariam se a gente fizesse uma sucursal ou uma filial da ANED aqui? Sim, nenhum problema com relação a isso, tá? Nenhum problema com relação a isso, a gente sentaria e conversaria. A primeira coisa que eu preciso fazer, formalizado ou não, Lissandra, a primeira coisa é fazer uma sondagem, tá? É chamar essa deputada eleita, esse governador eleito para uma reunião, abrir, expor, né, a questão e perguntar. E pedir mesmo a sinceridade deles nesse sentido, né? E dizer assim, olha, tem condição? A gente consegue aqui passar um projeto de lei, né? Normalmente, um deputado que não foi reeleito, que foi eleito apenas, ele não tem ainda esse conhecimento. Eu estou falando em nível estadual, tá certo? Em nível federal também. Mas se, por exemplo, a gente está falando em nível estadual ou em nível municipal, ok. Então, nós vamos procurar uma pessoa que tenha essa influência lá, tá? E fazer uma sondagem. A primeira coisa é essa, tá? A gente tá numa cidade aí, a Giovânia conhece, em que a gente fez uma sondagem grande e a gente descobriu que a gente tem uma possibilidade muito boa de uma legislação, tá? Nessa cidade. Então, vamos lá, vamos buscar fazer. Mas foi feita uma sondagem e já tem algum tempo que as famílias estão sondando até chegar na pessoa certa e descobrir que a pessoa que eles conseguiram é uma pessoa que está completamente disposta e tem peso e tem influência na Câmara, tá? Isso é importante. Quanto aos deputados federais e senadores, aí é o seguinte, a melhor forma de vocês nos ajudarem, se ajudarem, descobrindo, primeiro, o posicionamento deles quanto a isso, e informando a eles o seguinte, olha, tem um projeto de lei lá, tá? Se você for para a Comissão de Educação, se cair na sua mão para votar, você já sabe o que é. Você precisa votar a favor da família. Porque é o seguinte, uma comissão, ela deve ter, a Comissão de Educação, a última, estava bem inchada, estava com uns 50 membros, mas ela fica entre 35 e 50 membros, tá? Então, como é que funciona? O projeto de lei ele está na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E ele tem o que a gente chama de caráter conclusivo. O que significa isso? Significa dizer que ele não precisa ir a plenário, o que para nós é ótimo, né? Esse projeto de lei ir lá para os 513 deputados votarem, né? Isso seria bastante complicado, aumenta muito o trabalho. Então, você tem lá 50, frequentam 25, desses 25 você tem que ter 13, 14 votos aí, mais ou menos, para você poder ganhar o projeto de lei. Passou na Comissão de Educação, joia. Aí ele vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A Comissão de Constituição e Justiça é mais fácil. É mais fácil porque eles não julgam mérito. Não julga lá se a educação domiciliar é bom, se não é bom, se vale a pena para a criança, se não vale, se é da família, se não é. Eles julgam a questão constitucional. E isso aí o STF já deu uma ajudinha, já falou que não é inconstitucional, então deve passar tranquilo. Passando dessa, ele vai para o outro lado, que é para o Senado. Vocês, quem não conhece Brasília, está acostumado a ver duas conchas, né? Uma virada assim para cima e a outra virada para baixo, né? A virada para cima é a Câmara, aquela grande, a maior. E a concha virada para baixo é o Senado. Para vocês não esquecerem mais, o pessoal lá em Brasília diz o seguinte, que as coisas efervescem na Câmara e depois são abafadas no Senado. Então, vocês sabem que a concha para cima é a Câmara, para baixo é o Senado. Aí ela vai para o Senado,
chega na Constituição, na Comissão de Educação do Senado, tem que passar lá pelos senadores, então a gente muda nosso lobby, muda de lado, vai lá para o Senado fazer o mesmo trabalho. Depois para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Passando por essas 4 comissões, aí ela vai para o presidente da República sancionar, e ele ainda pode vetar. E aí retorna, enfim, tem algumas coisas aí que não vale a pena explicar agora, só ia confundir mais a cabeça de vocês. Mas é assim que funciona, né, o processo lá. Então, quem conhece senador, quem conhece deputado federal, precisa dizer para eles, olha, o homeschool vai tramitar lá, ou está tramitando lá. Se chegar na sua mão, aquilo você sabe, o voto é favorável. Se vocês descobrem que um senador ou um deputado faz parte de uma dessas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania ou da Comissão de Educação, aí, melhor ainda, vocês têm que fazer contato com esse deputado e dizer assim, olha, o Rick vai visitar você lá, ele é o presidente da ANED, ou a ANED vai visitar você lá, tá? E, por favor, receba ele, né? Ouça o que ele vai lhe falar. Então, essa é uma forma que você tem de nos ajudar, né? E pode falar para ele do homeschool abertamente, né? Até saber se ele é pró-família. Então, é assim que normalmente acontece. Outra coisa também, Rick, que eu queria falar, assim, como eu sou nova, né? Na verdade, ainda nem não comecei, vou fazer o clássico, eu comecei, vou fazer o treinamento. Mas eu, como professora, ainda desescolarizando, que agora eu estou no processo de quarentena, o que eu percebo é que, com a legalização, as pessoas vão precisar se preparar, né? E isso, até nós conversamos, o Wesley concordou, e a gente vai colocar um curso gratuito pela COP, né, sobre planejamento. Então, eu acho que é bacana também você falar isso um pouco para as pessoas se prepararem, porque a gente quer tanto, né? Que legalize. Aí depois, quando legalizar, e aí? Que eu não tenho nada documentado, não tenho nada, e aí? O que eu faço? Bom, boa pergunta. Essa é uma coisa muito importante, né? Eu sempre digo o seguinte, a ANED, ela não só apoia, como ela fomenta as boas práticas e as boas iniciativas em educação domiciliar, né? Então, tem várias coisas surgindo, tem pessoas traduzindo livros, tem gente criando métodos, tem gente traduzindo métodos, tem gente trazendo conteúdo. Eu acho isso tudo extremamente válido e nós apoiamos isso, tá? Sem exclusividade com ninguém, mas quem tiver boas práticas, boas iniciativas, nós vamos apoiar. Aí você pode perguntar, tudo bem, mas boas iniciativas quer dizer que tem ruins? Sim, tá? Nós estamos de olho, estamos alerta, tá? E vamos denunciar aqueles, me permita usar esse termo aí, os picaretas do mercado, porque esse é um mercado crescente e vão surgir pessoas cujos olhos só terão cifrões, né? Pensando em ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum que você ganhe dinheiro com a educação domiciliar, tá? Tem pais aí que pagavam absurdos de escola e vão pagar uma bobagem para ter acesso a uma educação de qualidade. Muito pelo contrário, né? Eu sou a favor que os pais paguem mesmo, tá? Que invistam na educação. Mas a gente precisa ficar atento, até mesmo com editoras, que podem aparecer aí com livros escolares feitos para a escola, tira aquela capa, coloca a capa de homeschool e vai querer vender para as famílias, tá? Então, a gente precisa cuidar com essas coisas. Eu sempre digo o seguinte, o melhor método que existe é aquele que funciona na sua casa. O homeschool verdadeiro está aqui dentro, está aqui no coração. Eu estou falando não como presidente da ANED, mas como um pai homeschool. Eu tenho 8 anos de homeschool, tenho uma filha na faculdade, tenho um filho que, se Deus quiser, deve entrar na faculdade o ano que vem, se assim for o desejo dele, né? E assim, estudei com livros com eles, com livros doados, emprestados, com recursos muito poucos, quase nenhum, tá? E funcionou muito bem, né? Como tem funcionado muito bem em muitas casas. Então, assim, acho que as famílias têm que se preparar, não importa qual seja a rotina delas, tá?
Então, às vezes, tem mamães que são extremamente organizadas e tem gente que faz uma salinha de estudo, coloca uns puffs lá, umas estantes, um quadro na parede, cadeiras, faz o cantinho da leitura, joia. Tem família que não faz nada disso, joia também. Tá? Tem família que é muito livre e os meninos... O grande diferencial é que eles estejam aprendendo. Agora, é lógico que é preciso se preparar, sim. Tá? Não dá para a gente pensar, por exemplo, que isso vai ficar ao léu e que ninguém vai fiscalizar, né? Então, é preciso se preparar, tá? Eu acho que esse preparo ele está muito mais na família, buscar tentar visualizar essa nova realidade, aquilo que a minha esposa sempre fala, que a educação domiciliar não é uma modalidade de educação, mas é um estilo de vida, então há toda uma mudança. Então, quem está esperando uma lei para poder fazer, tem que começar, porque a lei vai vir, vai ter que começar a pensar, né, em como é que vai fazer, se está disposto a arcar com esse ônus, que não necessariamente é um ônus financeiro, tá? Mas, assim, é o ônus de uma mudança total que ocorre na vida da família, se está disposto a isso. As pessoas perguntam assim, mas, Rick, esse negócio de educação domiciliar, e se uma família miserável, uma família que não tem condições, quiser fazer homeschool, e ela não pode fazer, e vai acabar abandonando intelectualmente a criança? Eu não tenho esse tipo de receio. Uma família miserável, uma família desestruturada, não se interessa por homeschool, porque homeschool dá trabalho. Sabe o que é fácil? Fácil é você pegar uma criança, dar uma achocolatada a ela de manhã, colocar ela dentro de uma van e mandar ela para a escola e ficar 5 horas do seu dia livre dela. Isso é fácil. Difícil é a mamãe ter que fazer tudo que ela tem que fazer em casa com 3, 4 crianças ali no pé dela. Isso aí é difícil fazer. Então, eu não tenho esse receio de que uma família cujos os pais são marginais, e como eles perguntam muito, utilizam isso até como desculpa, né? Eu digo sempre que o homeschool seduz as famílias. As famílias, quando veem o homeschool, elas olham assim e falam, era isso que eu estava querendo para o meu filho. Não são as famílias que procuram homeschool, que acham homeschool. O homeschool encontra as famílias, né? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade com essa questão. Mas eu acho que, de fato, as famílias têm que se preparar mesmo. Tanto as que já estão fazendo, como as que não estão. A questão das avaliações, essa é uma questão, assim, muito delicada, tá? Eu peço a vocês, assim, vocês vão ter que ter paciência, porque o que eu gostaria que fosse era o seguinte, o governo tem 3 provas, que são a Provinha Brasil, o Enseja do ensino fundamental e o Enseja do ensino médio. Então, nossos filhos seriam avaliados pelo governo naquelas 3 provas ridículas, né? Aos 8, aos 15 e aos 18 anos. Estava de bom tamanho. Se eles toparem isso, está ótimo para nós, né? Tem gente aí querendo fazer avaliação bimestral, né? Qual é o problema da avaliação bimestral? É que nossos filhos seriam obrigados a estudar aquilo que a escola está estudando, né? E isso não é homeschool, né? Já teve gente que falou em avaliação anual. Então, eu quero dizer a vocês que eu tenho um cuidado com isso. Isso é um trabalho de negociação. A gente vai ter que negociar com o governo. Negociação, a gente perde algumas, ganha outras, tá? Não pensem em vocês, porque o governo é favorável, os ventos estão soprando a favor, que vai ser tudo às mil maravilhas, que a gente vai conseguir tudo. Mas a gente precisa conseguir alguma abertura, tá? Então, os ventos estão soprando nas nossas velas. Nós estamos com o vento a favor. Esse é o momento da educação domiciliar, né? Se não for esse, eu não sei se vai ter outro. Como diz um amigo meu que eu gosto muito, o cavalo está passando selado na nossa frente. Então, a gente vai ter que montar nele, tá? Então, é isso. Respondi, Lissandra. Muito obrigada, excelente. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho várias perguntas. A Giovana também está ali levantando a mão, tenho certeza. Vou só fazer uma pergunta rápida, Giovana, por muito que é rápido. Depois eu faço uma que é mais demorada depois da sua pergunta. É o seguinte, você falou aí sobre os ventos a favor, e tem muitas famílias que têm entrado em contato com a gente, que estão querendo fazer homeschooling, que estão ansiosos, que já viram que esta é uma decisão importante para a sua vida, mas falam assim, mas eu tenho medo de começar agora, eu vou esperar sair a regulamentação,
O que você diria para essas famílias? Espera sair a regulamentação ou já inicia agora o homeschool? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu lido com famílias todos os dias e elas perguntam assim, o que eu devo fazer, né? Desobedeço o juiz, não ponho meu filho de volta na escola, ponho... Eu não posso dizer a essas pessoas que sim ou que não seria ético da minha parte, até porque, como representante dessa família diante do governo, se eu disser alguma coisa, ainda que ela não me responsabilize, eu vou me sentir responsável por dar um conselho equivocado. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que ter muita responsabilidade com isso, tá? Então, assim, se a família não se sente à vontade, está esperando a legislação, que espere. Por exemplo, Wesley, às vezes, uma mamãe me fala assim, Rick, eu estou decidida a fazer educação domiciliar com meus filhos. Meu marido ainda não tem certeza. Eu falo, não faça, não faça. Ah, não? Não faça. Enquanto vocês não tiverem uma unidade, não faça. Teve uma que chegou a me dizer assim, Rick, meu marido disse que eu posso fazer homeschool por minha conta e risco. Estou super feliz. Eu falei, não faça. Não faça, porque assim, se ele não apoiar, você vai ficar sobrecarregada e isso vai, depois você vai se frustrar. E ele vai colocar a culpa em você se alguma coisa der errado. Melhor você esperar, conversar mais, entendeu? Então, tem algumas coisas que, pela minha experiência, eu me arrisco a dizer assim, faça ou não faça. Mas, assim, numa situação como essa, se a família não se sente segura, ela deve esperar, tá? Ela deve esperar. Se ela se sente segura, que ela tome a decisão, tá? Não vai fazer lá muita diferença. É a mesma coisa que a sua menina fala. Tira a criança da escola no meio do ano ou tira no final do ano. Você vai ser denunciada do mesmo jeito, né? Tirar no fim do ano, no início do ano, ou então pergunta assim, vou na escola e aviso ou eu deixo quieto e apenas não levo mais os meninos para a escola? É uma decisão sua, né? E eu procuro mostrar quais são as experiências, o que tem acontecido, quem vai lá e conversa, quem não vai não fala nada, né? Então, assim, mas essas decisões, elas são da família. A família tem que tomar e, para mim, elas têm que tomar em conjunto, tá? O marido e a esposa têm que ter unidade nisso, senão, eu já vi, dá problema depois, e não é pouca coisa. E aí, os filhos acabam tendo que voltar para a escola, porque os pais ali, por exemplo, não se acertaram, né, antes de fazer isso. Giovânia, sua pergunta. A pergunta é relacionada à conversa lá do início, mas é que eu só vi aqui depois. Como a medida provisória, ela tem prazo curto, seria interessante só correr atrás de medida provisória em caso do sobrestamento cair? Eu acho que não. Eu acho que seria interessante correr atrás de uma medida provisória para dar aos pais aí pelo menos 120 dias de calmaria, né? Porque os promotores e juízes não estão respeitando o sobrestamento, né? E essa é uma briga difícil da ANED com eles, então, assim, das famílias com eles também. Então, acalmaria os ânimos, né? Porque, assim, as famílias estão muito desesperadas, né? Me ligou uma família esses dias aqui, que estava se sentindo muito humilhada por ser obrigada a voltar com os filhos para a escola em novembro. É humilhante mesmo, gente. Né? É humilhante você passar por esse constrangimento de pegar seu filho e matricular na escola no final de outubro, no início de novembro. Então, assim, seriam 120 dias aí de descanso. A medida provisória não conta no recesso parlamentar. Então, se a gente tivesse uma medida agora, né, ou em janeiro, né, ela não conta, né, os 60 dias só conta na hora que o Congresso se reúne de novo, e o Congresso vai se reunir ali para trabalhar mesmo no início de fevereiro, e aí, se ela não virar lei, ela é renovada automaticamente por mais 60 dias, então são 120, e aí ela vira lei ou ela cai, tá? Nesse meio período, claro, a gente vai estar trabalhando, né? Vamos estar trabalhando. Eu acho que é um tempo que a gente ganha, né? Isso é uma possibilidade, viu? Ninguém fique eufórico demais com medida provisória,
mas é uma possibilidade, pelo menos a gente tem acesso ao presidente, a gente tem acesso ao filho dele, e isso que pode nos ajudar, né? O que puder nos ajudar, a gente vai utilizar todos os recursos que a gente tem. No momento que você estava falando sobre lei municipal, lei estadual, veio uma pergunta que ela disse assim: não seria melhor vocês olharem para a gente só na forma federal? Creio que ela quer dizer no âmbito federal. Acredito que a preocupação dessa mãe que fez essa pergunta é pensando se uma lei municipal não poderia ser prejudicada depois pela federal, ou se uma lei poderia prejudicar a outra nessas 3 esferas, de município, estado e União. Não, a princípio não. Eu conversei isso até com o Alexandre, né? Isso não prejudicaria. Eu, pessoalmente, acredito que a gente consegue uma lei federal logo, tá? Ela vindo, ela vai ficar valendo para municípios, para estados. E eu queria dizer para essa mãe o seguinte, que o nosso foco todo está numa lei federal, né? Eu vou repetir aqui. A questão estadual é o seguinte, a ANED vai dizer como é que faz, tá? Como é que faz, vai ajudar com uma minuta, nos casos em que a gente entender que existe uma real possibilidade. Mas nós não vamos gastar tempo e esforço especificamente com isso, né? Nós, a ANED. Agora, as famílias, sim, elas vão ter todo o nosso apoio, aquelas que perceberem que, de fato, tem uma chance de acontecer. Mas isso não vai nem em nada desviar o nosso foco ou, digamos assim, tirar a gente do nosso trabalho lá em Brasília, isso de forma nenhuma, né? Pode ficar tranquilo que isso não iria acontecer, não irá acontecer. Rick, o presidente eleito, ele deu declarações aí durante a campanha sobre a liberação de ensino à distância, pelo que eu entendi, do ensino fundamental, mas pelo que eu entendi, ele falou isso pensando em famílias que moram em lugares remotos, né? Também está sendo especulado aí que um dos possíveis ministros da educação seja uma pessoa ligada aí a ensino à distância. Como é que a ANED está vendo essa possibilidade desse nome do ministro da Educação e essa questão do ensino à distância? Isso poderia ser algo benéfico para o homeschool no Brasil ou não? Sim. E também, desculpa, só para aproveitar já, emendar as perguntas relacionadas, seria possível, talvez, o homeschool ter algum tipo de regulamentação através de portarias do Ministério da Educação? Bom, a primeira pergunta, de fato, né, a gente está ainda tentando entender aí, existem algumas fake news sobre o ministro da Educação, Miguel Najib, Olavo de Carvalho, mas o ministro da Educação deve ser realmente aquele que o Bolsonaro já vem conversando, e nós estamos entendendo, sabemos que tem pessoas ligadas à educação à distância, e só ia cooperar com o homeschool. Isso não iria atrapalhar o homeschool, né? Tem, inclusive, famílias que gostariam muito, né, de uma plataforma do governo de educação à distância e tal. Eu não sei se vocês sabem, mas para militares em lugares remotos, a educação à distância é permitida na educação básica, né? É que a educação à distância no Brasil, ela deu tão certo no nível superior, que está quase impossível de segurar ela somente no nível superior, né? E já tem algumas propostas para ela descer para a educação básica, né? Se desse, só nos ajuda, tá? Não teríamos problema nesse sentido, não. E a outra questão que você colocou, que foi sobre... A regulamentação através de portarias do Ministério da Educação. Okay. Eu também perguntei isso, né? Já pensei nisso, conversei com o ministro Mendonça Filho sobre uma portaria, uma resolução. Coincidentemente, anteontem, eu tive uma conversa muito boa com o doutor Alexandre Magno sobre uma portaria. Olha só, portarias e resoluções, elas, no caso específico, elas são boas, tá? O ministro podia ir lá e baixar uma portaria, mas elas têm uma certa fragilidade jurídica, né? Pode-se revogar uma portaria num futuro ministro da Educação, embora direito adquirido é meio difícil de tirar, né?
Mas o que acontece é que toda aquela regulamentação ali, ela é feita pelo Conselho Nacional de Educação. A maior parte do Conselho, eles, inclusive, já disseram, recentemente eu estive em 2 entrevistas, uma na Globo News, outra na TV Câmara, com um membro do Conselho, por sinal, um dos membros que eu gosto bastante, que é o Ivan, mas, assim, a maioria lá é contrária. Eles dizem que o Conselho não tem opinião. O Conselho vai seguir o que a Justiça determinar, o Conselho. Mas as pessoas que estão lá têm, né? E a gente já foi exposto a uma reunião no Conselho de 4 horas, onde eles simplesmente bateram e a gente apanhou, né? E a gente foi chamado lá para ser ouvido. Eu e o Alexandre, nós fomos chamados lá para sermos ouvidos, recebemos um e-mail com 10 páginas, perdão, 10 páginas não, um e-mail com 10 tópicos para a gente discutir, e o que sobrou de tempo para a gente falar foi muito pequeno, a gente percebeu que a gente foi chamado lá para ser massacrado, né? O Conselho, qual é o problema do Conselho? O Conselho é quem vai normatizar. Então, se eu digo assim, as pessoas precisam entender que a lei por si só ela não resolve sem a normatização. Então, se eu digo assim, os pais que optam pela educação domiciliar, eles têm que se registrar. Beleza, isso aí é o que está na lei, tem que ter o registro. Pronto. Agora, como é que vai ser esse registro? Os pais vão matricular na escola pública a criança e ela não vai às aulas? Os pais vão à Secretaria de Educação, vão chegar lá na Secretaria de Educação e dizer, olha, eu sou optante pela educação domiciliar? O MEC vai abrir um portal na internet, o pai vai lá e se declara optante, né? Então, não sabemos. Quem é que vai fazer isso, essa normatização? É o Conselho, tá? Agora, logicamente, que com a educação domiciliar regulamentada, a gente vai precisar ter pessoas de educação domiciliar também dentro do Conselho de Educação, né? Dentro do Conselho Nacional de Educação, ela fazendo parte como modalidade de educação, tem que ter um espaço para a gente dentro do MEC, tem que ter um espaço para a gente na Comissão de Educação, para a gente poder discutir isso. Senão você vai ficar com gente de escola, com todo o respeito que eu tenho aos acadêmicos escolares, mas com mentalidade de escola, né, querendo discutir educação domiciliar, sem conhecer educação domiciliar. Isso aí é muito duro e é muito desleal. Eu até queria dizer, Alessandra, que eu tenho 8 anos de educação domiciliar e ainda estou em processo de desescolarização. Esse processo é longo, é lento, porque a escola está muito mais dentro de nós do que o que a gente pensa, né? Você chega no aeroporto, estava no aeroporto, e aí está lá a moça lá que anuncia os voos, a chegada dos voos, a locutora do aeroporto, falando, a Infraero informa a chegada do voo Latam 3256, procedente de São Paulo. Lugar de criança é na escola. Eu falei, meu Deus do céu, que diabo tem a ver o voo da TAM com lugar de criança na escola? Você veja como o governo repete esse negócio, essa frase como um mantra. Esse, para mim, é o grande problema nosso, né? Nos disseram isso como verdade, a gente assumiu que lugar de criança na escola, a gente não questiona isso, e quem tira a criança da escola só pode ser maluco, porque lugar de criança é na escola, né? Até a locutora do aeroporto está lá repetindo essa frase. Então, é uma coisa bem complicada, né? Que a gente tem que lidar. Giovânia, você tem mais alguma pergunta? Não, perguntas aqui agora não. Sandra? Eu tenho uma pergunta, Theo. Vocês lançaram um treinamento para advogados. E aí as pessoas estão perguntando para que é, como que vai ser, qual vai ser, como que eles vão localizar os advogados dos estados. Também fiz essa pergunta ao Alexandre, né? Ele pediu para rolar os advogados. A doutora Lísia, ela está cuidando dessa lista. E o Alexandre, ele está montando um treinamento para esses advogados que vão defender as famílias. Tomara que não precise, né? Mas essa coisa é igual seguro. Você faz seguro, tomara que você não precise, mas você faz, né? O bom é que você não precise usar. Então, assim, o Alexandre vai informar na nossa página, lá na página da ANED, nós vamos informar como vai ser esse treinamento. Provavelmente vai ser através de vídeo, no ambiente virtual, tá? Esses advogados, eles entraram lá no link que a gente
disponibilizou lá, colocaram os contatos deles, né? O link continua aberto, é só as pessoas irem lá na nossa página do Facebook. A nossa ideia era que a pessoa, a família tivesse que andar no máximo 100 quilômetros para achar um advogado nesse país imenso, né? Ainda a gente não atingiu essa meta, está longe ainda, mas já tem muitos advogados pelo Brasil todo que estão se dispondo aí a entender mais desse processo para poder defender as famílias. Ô, Rick, então, só para esclarecer, advogados que estiverem assistindo aqui essa live, vão lá na página da NED, procura lá, o link vai estar lá para se inscrever. Este treinamento, ele é gratuito ou ele tem algum custo? Não, pelo que eu sei, é gratuito, né? A gente não conversou sobre custo, né? Se tiver algum custo, caso tenha, vai ser muito pequeno. E vocês vão compilar uma lista com os nomes desses advogados, onde eles estão, os contatos deles, como é que vai ser? Como que as famílias vão conseguir encontrar os advogados? Isso, a gente já tem isso, né? A gente deixou um formulário lá, que eles entram, colocam o nome, telefone, e-mail e a cidade, é só isso, né? Em 15 segundos ele preenche ali. E aquilo vai para uma lista, aqueles nomes, né? A doutora Lísia que está cuidando dessa lista, e assim que o Alexandre disponibilizar esse treinamento, eles vão ser avisados de dia e horário para eles poderem participar. E depois essa lista vai ser divulgada para as famílias poderem encontrar os advogados para em caso de... Sim, com certeza. Com certeza essa lista vai ser divulgada, né? A gente deve colocar lá no nosso site e também na nossa página no Facebook. E as inscrições na ANED? Nós fizemos aqui uma campanha, estamos falando muito, aumentaram, eu queria saber isso. As pessoas estão se conscientizando que é necessário? Aos poucos as pessoas estão se conscientizando, né? A gente aumentou bastante o número de inscrições, né? E assim, a gente está muito feliz com isso, a gente espera que aumente mais, né? A gente ainda não chegou... Vamos lá e se inscreve. Como é que é? É uma anuidade ou é mensalidade? Porque eu ainda não me inscrevi. Anuidade. Olha, se associar à ANED, na verdade, isso é uma coisa interessante, porque assim, há 8 anos que a gente defende uma série de famílias, né, que nunca cooperaram conosco, que a gente nunca cobrou, né? Tem, inclusive, famílias que escaparam da justiça, porque nós orientamos advogados e tal, e essas famílias sequer, assim, nos ajudaram com qualquer coisa. Estou informando isso para vocês saberem, tá? Então, a gente continua ajudando, continua defendendo essas famílias, continua representando essas famílias. Mas nós temos um programa chamado Família Associada Contribuinte. Então, se você acha que vale a pena contribuir com esse trabalho, então é só você entrar lá na página, tá? Inclusive, a gente está refazendo a página, estamos desenvolvendo um novo site, onde vamos ter novas ferramentas de e-commerce para você poder pagar no boleto, no cartão, sem cartão, com débito em conta, com depósito bancário, né? Por enquanto, a gente está trabalhando com o PayPal, com o PagSeguro e com o depósito em conta, mas você pode dividir esse valor. Essa é uma mamata, né? Nem as Casas Bahia faz isso, né? Você vai dividir os R$360 em 12 de 30, né? R$30 por mês. Pois é, se o ano tem 365 dias e você paga R$360 por um ano de associação, então isso significa dizer que você paga menos de R$1 por dia, né? Não, é uma anuidade. É uma anuidade. É uma anuidade. Isso vai se reverter em benefícios para você, tá? A ANED está começando a buscar parcerias com empresas, com instituições, com editoras, e quando a gente tiver montado esse clube de benefícios que nós estamos montando, quem for associado vai ter desconto. Por exemplo, a ANED vai fazer um congresso, né? A gente precisa fazer um congresso nacional que a gente não fez ainda. Quem for associado contribuinte vai pagar menos, tá? A editora tal está vendendo tal livro, mas quem é associado da ANED paga menos e uma porcentagem desse valor ainda vai cooperar com o trabalho da ANED. Então, é o que nós estamos fazendo, eu já queria agradecer aí pelo empenho de vocês, né? O número de famílias realmente aumentou, mais do que dobrou. A gente não chegou
ainda em 5%. Ainda é pouco, né? Famílias que tem, mas a gente está crescendo, estamos crescendo, né? Então, se você acha que vale a pena, contribua, porque esse trabalho ele tem um custo, né? E esse custo vai sair do bolso de alguém. Se não sair do seu, vai sair de outra pessoa, né? Seria bom que todo mundo cooperasse um pouco para não sobrecarregar ninguém. Com certeza. Eu, agora que decidi mesmo, vou me inscrever amanhã, inclusive hoje não, porque né, mas eu vou me inscrever, faço questão, ter minha carteirinha da NED, isso aí. Beleza. Mando para você a carteirinha. Não, Mais alguma pergunta aí? Isso é muito importante, né? Só reforçar que realmente a NED faz um trabalho importantíssimo, né? Deu para perceber aqui tudo que o Rick falou, e ainda tem muito mais coisas que ele não pode falar, né? São estratégias ali, coisas que acontecem, coisas que eles estão planejando, e esse é um trabalho que é um trabalho muito grande, muito desgastante, mas que é um trabalho que não aparece. Então, o Rick falou aí do clube de benefícios que eles estão construindo, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que a gente não deve esperar nenhum benefício imediato da NED. O benefício que a gente tem da NED é o trabalho que eles estão fazendo, esse grande trabalho. Eu posso falar para vocês, eu já estive com o Rick algumas vezes, a gente já conversou sobre todo o trabalho que ele tem feito, eu tenho acompanhado nesses anos, a Giovânia também, muito de perto, aí a Alessandra agora, mais recentemente, e eu posso atestar da qualidade do trabalho deles, o empenho e a seriedade. Então, eu quero deixar esse meu depoimento aqui, eu dizer que vale a pena por tudo que eles têm feito, todas as famílias que eles têm ajudado, eu acho que a gente não deveria esperar ter um benefício, né? Eu acho que vale a pena a gente ajudar e cooperar nesse trabalho. Eu quero reforçar e dizer que não espere o Conselho Tutelar bater na sua porta para você se associar à NED. Não que você não será atendido se não for associado. O Rick tem feito isso sempre tem atendido. Mas eu falo que as pessoas só lembram do Rick, da NED, quando o Conselho Tutelar bate na porta. Aí pede socorro. E Rick socorre, graças a Deus. Bom, eu e a equipe, né? A gente continua atendendo, porque essa é uma coisa assim que está no nosso coração, né? As famílias. Eu sofro muito com as famílias, né? Eu sofro com as mamães, com os papais, com a situação. Essa semana foi uma situação muito difícil, que a gente conseguiu aí pedir ao promotor para que a criança pelo menos fosse matriculada no ano que vem, ao juiz. Uma situação muito delicada, o pai estava muito aflito, a mãe também, as crianças sem quererem ir para a escola. Recentemente também, para vocês saberem, uma mãe com uma filha envolvida com drogas na escola, a menina pediu para sair, saiu, e o promotor querendo obrigar a mãe a voltar com a criança para a escola, sabendo que, inclusive, a integridade física dessa menina estava ameaçada, né? Eu não entendo, não consigo entender isso. Como pai, eu sofro muito com esse tipo de coisa, porque eu acho uma incoerência enorme. Eu fico pensando que esses promotores e juízes, né, eles saem dos tribunais nos seus carrões e quando eles param num semáforo, eles podem observar crianças se prostituindo, cheirando cola, usando drogas, na indústria da esmola, né, filhas de pais drogados, de pais pedófilos, de pais marginais, e a sensação que a gente tem é que esses pais não são incomodados, essas crianças não estão na escola, não estão estudando em casa, não estão fazendo nada de bom, né? E essas famílias de bem que estão buscando interferir positivamente na educação dos seus filhos ficam sendo perturbadas pelo poder público, né? Isso é extremamente lamentável, mas essa realidade, ela vai ser mudada, sim. Chegou uma pergunta aqui, a mãe está perguntando, hoje em números atuais, são quantas crianças sendo educadas em casa? Cerca de 15 mil, né? Crianças e adolescentes, tá? Então, assim, entre 4 e 17 anos, cerca de 15 mil. Mas dá uma média aí de 2 por família,
homeschool. Né? As famílias homeschool brasileiras têm poucos filhos, né? Pessoal, outra coisa, Wesley, que eu queria falar, Rick, a gente, com essa página, a gente pode identificar muitas carências das pessoas, né? Com relação até a treinamento gratuito que eles pedem. Como a gente quer incentivar realmente que as pessoas estudem e conheçam, né, o que existe aí disponível, nós resolvemos fazer uma palestra com a Raquel Lage. Conhece a Raquel Lage? Não conhece a mãe? Sim, demais. Minha amiga. Minha grande... Muito linda ela, né? E ela, o filho já está, o Pepeu já está na faculdade, agora ela não tem mais criança em casa, então ela vai ser voluntária na COP e ela vai fazer palestras gratuitas desescolarizando a mente, como a pessoa vai começar, né? Então, muita gente pergunta isso, não sabe por onde começar. E aí, a partir de agora, quem quiser, lá no site da COP, tem essa palestra gratuita, ela vai ser feita ao vivo com a Raquel, aí a pessoa tem que fazer uma inscrição, vão ser criadas turmas e as pessoas vão ser convidadas para participar. Vai ser bem legal também, gente. Para quem Fico muito feliz, viu, A Raquel, além de uma amiga, é uma mãe educadora, show de bola. Eu sou um fã da Raquel, né? Acho que as famílias vão muito aprender com ela, né? Ela foi uma pessoa que nos deu um apoio fenomenal na Conferência Global de Homeschool, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 2016. Eu estive com ela esse ano, com a família dela, passei uns dias com ela no Rio, para um evento que nós fomos, e, assim, fico muito feliz, porque ela é uma pessoa que só agrega, ela só soma. Pois é, a gente está tentando fazer trabalhos assim, voluntariados, né? Tentando, até a própria página, ela é feita em comunidade aqui, é todo mundo que participa, então o que a gente puder fazer para somar, e contem com a gente também, né? De o que vocês precisarem de mim, eu já deixei a minha assessoria de imprensa disponível, deixo o Angélico, o que for necessário para a gente realmente trabalhar o crescimento do homeschooling no Brasil de uma forma bacana, né? Sem essa idealização também de que o Estado não vai interferir em nada, porque a gente vive no Brasil, não tem jeito. Isso mesmo, isso mesmo. Tem que viver a realidade. Tem uma última coisa que eu queria dizer, se vocês me permitem aqui. Eu falei sobre aqueles que estão querendo ganhar dinheiro com a educação domiciliar, só ganhar dinheiro, né? Falei do cuidado que a gente precisa ter com isso e tal. Agora eu queria falar para você, vou olhar para você que está assistindo a gente, tá? Que quer fazer educação domiciliar e que às vezes pagava caro, né? Num curso de inglês, pagava caro na escola, pagava caro comprando livros, né? E às vezes na hora de você receber um conhecimento que um pai educador, que uma mãe educadora está disponibilizando, né? Você não quer pagar, né? Eu não concordo com esse tipo de atitude. Acho que você precisa rever essa situação, tá? Muitas vezes são valores irrisórios. Eu já vi pais não querendo pagar R$30 num material, né? Mas pagam R$30 num cheeseburger com um saco de batatas fritas e um refrigerante, né? E talvez não querem pagar num livro. A gente precisa mudar a nossa mentalidade com relação a isso. Precisamos investir nisso. O brasileiro, ele não gosta de pagar por educação, porque ele entende que educação é custo. Olha, as pessoas fazem vídeos, por exemplo, uma pessoa faz um vídeo na Europa, nos Estados Unidos, e disponibiliza de graça no YouTube, sobre qualquer coisa. As pessoas, voluntariamente, por entender que aquela pessoa se debruçou e estudou e fez uma coisa bacana, elas vão lá e fazem uma doação, sem ele pedir nada. Aqui no Brasil, ao contrário, as pessoas pegam aquele conhecimento, montam uma palestra, ganham dinheiro. A gente precisa mudar entre nós, entender. Eu sei que tem famílias que têm bastante dificuldade, eu sei que tem famílias que realmente não têm condições, a gente entende isso, tá? Mas tem famílias que têm condição, sim, né? Inclusive de adotar uma outra família homeschool. Eu sei que tem, porque eu conheço famílias no Brasil todo,
tá? Tem família que tem condição de adotar e ajudar uma outra família que quer fazer homeschool e talvez não possa por uma série de questões aí financeiras, tá bom? Então, quero deixar esse recado para você. Reveja o seu investimento na educação dos seus filhos, tá? Porque, assim, lá fora a gente paga, é tudo caro. O comum é caro, o inglês é caro, a escola nem se fala, né? Tinha pais aí que eu conheço que pagavam R$3.000 de mensalidade, às vezes, para 2 filhos. E agora, essa grana, se estiver sobrando no orçamento, você pode fazer um uso bom dela e ainda vai sobrar para você investir em outra coisa. Muito, muito boas palavras aí, que ainda mais, né? Assim, é importante também a gente falar sempre que, infelizmente, no Brasil, né, a gente tem aí um grande sócio chamado governo que, às vezes, a gente quer fazer coisas boas a preços acessíveis, mas uma boa parte disso se escorre aí em custos fiscais e também em impostos, né? Isso aí. Bom, gente, eu acho que a gente está caminhando para o fim, né? 11 horas da noite, né, gente? Não, teria muito mais coisa para a gente conversar. Claro, nossa, teve um monte de pergunta aqui que o pessoal mandou que a gente não vai conseguir responder. A gente pode marcar em outro dia, uma outra oportunidade, a gente volta a responder. Sim. De qualquer maneira. A gente manda para você também, né? Pode mandar para o Rick também, para ele saber o que as pessoas estão. Pode mandar. Aí vai respondendo, né, lá na NED, aos poucos, fazendo post lá. Isso, entra lá no Facebook da NED, a gente tem algumas pessoas respondendo, às vezes eu respondo também, às vezes a gente fica até tarde respondendo, às vezes as pessoas reclamam, né? Porque a gente demora de responder. A gente demora, mas a gente responde. A gente demora porque são poucas pessoas para responder centenas de perguntas, tá? E de questões. E cada uma mais complicada que a outra. Tem gente que liga para perguntar coisas para nós, nada a ver, né? Sobre escola, né? A gente não tem nada a ver com a escola, né? E às vezes a gente não pode ser rude com essa pessoa, tem que explicar ela, tudo isso leva tempo, mas a gente responde a todo mundo. Talvez não seja no tempo que as pessoas gostariam, mas se a NED tiver mais recursos, a gente pode aumentar essa equipe, tá? E poder responder num tempo melhor, num tempo que as famílias merecem ser respondidas. Sim, e de qualquer maneira, gente, também tem o seguinte, veio muita pergunta sobre como começar homeschooling, ou coisas como livros, metodologias e coisas assim. Qualquer um dos parceiros aqui que fez essa transmissão também pode ajudar, a gente não precisa perguntar tudo para a NED nesse tipo de pergunta. Aqui, ó, temos lá, além da NED, a Consultoria Linguística, COP Brasil, Dicas Homeschooling, Family Has Tools, o próprio pessoal do Homeschooling é legal, o Instituto Angélico e o CIMEDUC. Qualquer um desses daqui vai estar apto para responder essas perguntas sobre isso mesmo. domiciliar, são parceiros da NED, a gente está junto em várias ações, porque a gente entende que é importante a comunidade homeschooler estar unida, caminhando na mesma direção. E não somos concorrentes, né? Muito pelo contrário. Isso aí que é o mais importante. Somos parceiros, né? Nossa luta aqui é pelas famílias. Sim, e falando em parceria, eu quero fazer aqui uma propaganda do SimEduc, né? SimEduc, o Simpósio de Educação Domiciliar. Vai começar o terceiro simpósio de educação domiciliar, já teve 2, né, 2016 e 2017. E agora vai começar no dia 26 de novembro, 26 a 30 de novembro, vai ter o simpósio do SimEduc. Então, a partir de amanhã, o pessoal lá do SimEduc, a Gabi, a Renata me falaram, a partir de amanhã, vocês vão poder entrar lá, simeduc.com.br, cadastrar lá o seu nome, o seu e-mail, vocês vão receber as informações das palestras, vão ter grandes palestrantes, como sempre. Tá? Eu vou estar lá, eu vou falar eles, de Alessandra, popularizando a leitura, hein, gente? Que bom. A Alessandra, o Rick Dias vai estar lá também. Eu vou estar na abertura também. E a Giovânia vai estar na abertura. É possível que eu também esteja mais assim numa live, não numa palestra. Eu acho que é importantíssimo, tá, gente? Já virou tradição no calendário homeschool brasileiro. Os dois anos que foram feitos foi excelente qualidade. Eu posso dizer que por mim, que eu saí, aprendi muito, saí muito motivado. São palestras online que vocês vão poder assistir pela internet, em casa, ao vivo e gratuito, do dia 26 a
30 de novembro. A partir de amanhã, entrem lá, cimeduc.com.br para se inscrever. Tem também a página no Facebook, vocês podem seguir e saber mais informações. Isso aí. Certo? Falei tudo? Alô! Isso aí. Muito bom, gente. Muito obrigado, Rick. Muito boa noite. Muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo. Foram informações valiosíssimas que você passou aqui para a gente. Obrigada. Muito Eu obrigada. que agradeço. As famílias podem continuar confiando no trabalho, tá? A gente está dando o nosso melhor e o nosso melhor é sempre pensando em vocês, né? Sempre pensando nas famílias educadoras. Vamos ter fé, vamos ter esperança, porque eu acho que a esperança foi renovada, pelo menos, né? Esse governo se compromete com a educação domiciliar, mas, assim, são batalhas que a gente vai precisar lutar, tá? Não tem nada a ganho, mas a gente está lutando. Isso aí. Obrigado, Rick. Obrigado, Lissandra. Obrigado, Giovânia. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.